Não, e por falar nessas questões de ordem mundial, domínio do mundo, etc., eu te mandei uma mensagem um tempo atrás, faz poucos dias até, não sei se chegou a ler, que em junho de 2005, um jornal, no caso, no Canadá, havia anunciado, na época, o primeiro-ministro, o líder do Partido Conservador, que hoje é o primeiro-ministro do Canadá, o Stephen Harper, havia dito que no país haviam 1.000 espiões chineses espionando a indústria do país. E havia mas sem dúvida. Então imagina, aliás, esse era um dos temas do programa passado que eu não falei. Eu tinha aqui, vamos dizer, um estudo mostrando que a espionagem russa e chinesa hoje é muito mais intensa do que no tempo da Guerra Fria. Então deve haver uns 10 mil. Aliás, o do tempo da Guerra Fria já é muito mais do que se admitia na época. Né? Porque depois que passou o negócio da Guerra Fria, todo mundo achou, não, aquilo era paranoia anticomunista. Só que a hora que abriu os arquivos de Moscou, falou, paranoia coisa nenhuma. O cara está dizendo que tinha um jacaré embaixo da cama, porque tinha mesmo, entendeu? Eu sempre recomendo, se o nego diz que tem um jacaré embaixo da cama, antes de você dizer que ele é paranoico, dá uma olhada embaixo da cama por via das dúvidas. Eu vou olhar. No caso, não é que o jacaré tinha 15, você está entendendo? Quer dizer, aquele tal do John McCarthy, fizeram a caveira dele porque ele disse que tinha 52 espiões comunistas no governo federal. Tinha mais de 300, porra! Tá entendendo? E hoje o negócio também não tá para brincadeira, porque o chinês entra aqui e faz o que quer. Aliás, sob a proteção do seu Clinton. O Clinton, quando é espião chinês, foi preso, ele mandou soltar. Claro que ele recebeu a contribuição de campanha de uma estatal chinesa. Quer dizer, o cara que faz isso, é evidente que ele é um traidor, é evidente que é um vendido, é um corrupto. E chega aí uma empresa chinesa e compra o cara, pô. Isto foi presidente dos Estados Unidos. Agora, se isso pode acontecer nos Estados Unidos, imagina o que acontece no Brasil. Quer dizer, o mundo hoje é dos ladrõezinhos, tá entendendo? O ladrãozinho vira presidente da República, pô. É isso, nós estamos governados pela pessoa mais baixa, mais mesquinha, tá entendendo? De toda a história humana. Se você pegar Átila o Uno, era um primor de nobreza, perto de um Lula ou de um Clinton, né? Nossa Senhora! Se lê aquela história dos 12 Césares, que só viviam fazendo putaria, suruba, etc. É bom, os 12 Césares pelo menos tinham alguma coragem, meu Deus do céu. Né? Eles eram o que eram. Né? Podiam viver na putaria o tempo todo, mas tinham uma dignidade. Agora, esses caras não se vendem por qualquer coisa, porra. E eu tava pensando, isso de repente explica um pouco como é que a China mandou gente pro espaço e tem indústria de ponta, essas coisas, né? Bom, na verdade, tudo que está acontecendo na China é dinheiro americano. Os americanos fizeram a China. Já 150 bilhões. Como fizeram a economia soviética. Você lê os livros do Anthony Sutton, como se fez a economia soviética. O cara passou 50 anos na economia soviética e chegou à conclusão de que ela nem sequer existia. Era tudo ajuda americana. Quer dizer, o capitalismo é suficiente para se fazer a si mesmo, se enriquecer a si mesmo, e enriquecer os seus aliados, como enriqueceu depois a Alemanha, como enriqueceu o Japão, a Itália, a França, etc, etc. Tá certo? E ainda enriqueceu o seu próprio inimigo. E o inimigo ainda fica falando mal dele. Ainda tem gente dizendo, o capitalismo, é a exploração, é a miséria, etc. Qualquer pessoa que fala isso, olha, cada vez tenho menos paciência com essa gente. Eles começam o capitalismo, é a exploração, é a miséria, tem que dar um tapa na cara, tem que calar a boca, burro, porra.